E nós adquirimos uma fazenda em Três Lagoas e criamos a nossa empresa, compramos em junho de 73 uma fazenda lá. E essa fazenda, com ela constituímos a nossa empresa que até hoje chama-se Ramires Reflorestamento. E aí começou tudo lá em Três Lagoas, né? Chegamos a plantar quase 50 mil hectares de floresta na época. Um dos fatores analisados quando viemos para cá no Mato Grosso do Sul era a crença da existência de grandes florestas de eucalipto na região, fruto do programa de incentivos fiscais. Tínhamos como meta, obviamente, assim, o que viesse as indústrias para a gente poder vender a nossa matéria-prima. Compramos uma propriedade já reflorestada da Ramires, reflorestamento na região de Três Lagoas, compramos uma propriedade já reflorestada que eles tinham na região de Ribas e compramos uma quantidade equivalente a 1,5 milhão de estéreos, que era a unidade mais praticada também do Grupo Ramires. E com isso em mãos, mais um reflorestamento muito acelerado que nós fizemos por volta de 1988, 89. Aqui se concentraram no estado 37 reflorestadoras, colegas, só que lamentavelmente em 1982 o governo brasileiro pediu a moratória e aí então houve um debacle geral, né? Essa fábrica foi sendo adiada, mas os reflorestamentos continuavam porque esse adiamento era por pouco tempo. E com isso todos ficamos aqui com uma extensão muito grande de florestas, né? Muita gente com muita floresta e obviamente isso criou um problema aqui na época. Em 2003, o secretário da Agricultura, da Produção, era o Felício. E ele me convidou para ser o superintendente de Agricultura e Pecuária. E nós então fizemos um trabalho junto com a Universidade Federal, onde ela estudou 11 cadeias produtivas. E aí chegou-se à conclusão de que a melhor forma de fazer a gestão nessas cadeias produtivas seria fazer as câmaras setoriais. Porque nós achávamos que era uma forma mais funcional de implementar os projetos que nós tínhamos. O que nós fazíamos na época era pegar as pessoas ou as empresas que eram um pouco mais expoente em cada cadeia e convidamos para fazer a coordenação das câmaras setoriais. E na silvicultura nós convidamos o Júnior Ramires. Nós chegamos a ter aqui praticamente 500 mil hectares de eucalipto plantado. E a família Ramires faz parte dessa história. E nós, então, aproveitamos essa experiência e convidamos o Júnior para ser o presidente da Câmara Setorial. Nós começamos a tentar fazer uma organização do setor, até então, naquele momento, muito inexpressivo do Estado, tinha sofrido muito no passado com não utilização da madeira de forma correta, os investimentos não estavam acontecendo e vinha assim diminuindo as áreas florestais. No primeiro trabalho da Câmara Setorial, da silvicultura, o Júnior falou, olha, nós precisamos saber qual que é o estoque que nós temos de madeira no estado. E então nós contratamos uma consultoria, o Ronaldo Caneva fez esse levantamento. E na época nós tínhamos 90 mil hectares plantados com eucalipto, sendo que 60 mil pertencia à International Paper e os outros 30 estavam bem pulverizados. E aí nós discutimos por que não estabelecermos como meta os 500 mil hectares que nós tivemos no passado. O segundo trabalho foi que a gente precisava fazer o plano florestal, que somente naquela época, somente o estado do Piauí é que tinha o plano florestal. Nós então envidamos os esforços para a gente fazer o plano, só que infelizmente o Felício teve que sair da secretaria, nós demos uma parada. Nós começamos a perceber
a falta de organização e união que o setor tinha dentro do Estado. Tivemos grandes dificuldades como Câmara Setorial em tentar elaborar alguma pauta, alguma agenda, e obviamente uma Câmara Setorial dentro de uma secretaria era um órgão até ligado a um governo, e que mudam políticas, mudam secretários, mudam as coisas, e a gente não conseguia uma continuidade nos trabalhos. Em 2005 eu saí do Estado, eu deixei de fazer parte da Seprotur. E o Júnior Ramírez me chamou no escritório da Ramírez, me lembro até hoje, e disse: olha, Dito Mário, lembra que nós conversamos que o Estado precisa ter uma associação, precisa fortalecer o segmento, nós precisamos criar, eu acho que agora nós temos uma chance diferente do que foi no passado, nós temos uma grande oportunidade, existe um interesse e está na hora de a gente criar uma associação. Então nasceu a Reflore daquele momento. No momento que a gente precisava se organizar, a gente precisava mostrar que o Estado tinha potencialidade para acontecer. Tinha um potencial muito grande de floresta, nós sabíamos, né? A nossa empresa está aqui, estava há 40 anos insistindo, mostrando, sabia que isso poderia um dia acontecer. Pessoas ligadas ao setor de fora do Estado viam e percebiam isso, só que a gente não conseguia fazer com que ele deslanchasse. E nesse momento as empresas ouviram bastante, algumas pessoas de dentro da empresa viram que era algo importante para desenvolver o Estado, para ajudar o Estado, já que o Estado já estava aberto para que a gente pudesse fazer algo novo. E todo aquele desenvolvimento que o eucalipto, as indústrias estavam trazendo para a região, a gente queria também canalizar aquilo também de uma forma positiva para as empresas, de uma forma em que as empresas pudessem ter uma representação, pudessem ter algo para mostrar. E a melhor forma que a gente via disso era a Reflore. E no dia 6 de dezembro nós fizemos uma reunião então com 6 empresas naquela época para a gente criar a Reflore. A grande sacada que a gente conseguiu da organização para desenvolver então aí mais tarde um plano para poder discutir com o governo políticas públicas favoráveis ao crescimento, como foi o caso da desoneração ou da não necessidade dos licenciamentos ambientais, para que a gente pudesse destravancar e desburocratizar o processo de plantios florestais. E aí um dia me liga aí Tereza, Júnior Ramírez e o Dito para que nós sentássemos e ver se o Sebrae tinha condição de ajudar a desenvolver o plano. Né, se nós tínhamos condição de... e aí, como que o Sebrae inserir nisso? Qual a pequena empresa que está nesse processo? E nós pensamos em todos os pequenos produtores do Estado que poderiam ou que já plantavam, né, florestas espalhadas e nós não sabíamos onde estava. Então, como que nós vamos vender o Estado? Como nós vamos chegar a um grande investidor e falar: investe na indústria de imóveis ou de celulose ou de qualquer outra coisa nesse momento, sem saber aonde estava, onde que nós tínhamos o conhecimento da floresta plantada. O plano foi essencial para que a gente colocasse todo o nosso potencial, todas as nossas vantagens comparativas e competitivas do Estado num único documento e que a gente pudesse vender da melhor maneira possível e atrair os investidores de florestas plantadas. E aí foi um momento assim em que as pessoas se uniram muito para poder fazer esse processo, né? E internamente as empresas acreditaram muito nisso. E nós, logicamente, os profissionais das empresas também sabiam que isso ia ser algo importante e que ia fortalecer o processo. O plano apontava que em 2030 nós iríamos ter 1 milhão de hectares, mas a pujança do Estado, a certeza, a vontade do governo, a vontade dos empresários, né, para ter esse potencial todo que o Estado tem, né, essas vantagens comparativas e competitivas. Lógico que nós temos desafios, mas em 2016 nós poderemos estar com 1 milhão de hectares. Esses foram os momentos talvez marcantes dos últimos 10 anos, além obviamente da construção das indústrias realmente, a consolidação do negócio florestal, que é a implementação realmente das indústrias de base florestal no Estado. Eu acho que esses momentos fazem parte de uma história de sucesso dos 10 anos da Reflore.
ela tem feito com que o Mato Grosso do Sul hoje seja um dos estados mais atrativos para projetos florestais, e o alinhamento que a Reflore tem com as indústrias, empresas florestais e o governo do estado é excelente, e com isso todo o plano de longo prazo que o estado se propôs a fazer nesse setor florestal tem se mostrado eficiente, com a ajuda fundamental da Reflora, que ao longo do tempo tem feito todos os ajustes necessários nesse plano. E o governo, obviamente, receptivo à Reflore, tem escutado todas as indústrias por meio da voz da Reflore. E tudo isso acho que só foi possível graças à capacidade da Reflore de congregar todos os elos da cadeia produtiva do setor florestal em torno de um objetivo comum, né? Então hoje nós temos a floresta ou a silvicultura praticamente consolidada no estado de Mato Grosso do Sul, obtendo excelentes índices de desempenho, e cada vez mais isso vem se tornando uma grande oportunidade para Mato Grosso do Sul diversificar a sua matriz econômica, né? Então hoje o setor florestal é uma realidade que traz uma contribuição muito importante para o estado. A Reflore, a partir de agora, passa a repensar o seu ciclo, vai construir um novo futuro, com uma nova bandeira, um novo objetivo, que vai fortalecer esse setor construído em 10 anos de muito trabalho. Então, a Reflore é uma peça-chave nesse processo. É a associação que faz essa conexão entre as empresas, entre os produtores, entre o Estado. Um exemplo de associação bem-sucedida no país, com um diálogo muito aberto, um diálogo muito construtivo. Acho que isso é o mais importante dentro do papel da Reflore nesse desenvolvimento do setor e no desenvolvimento do Estado do Mato Grosso do Sul. O governo do Estado, ele entende que nós temos que consolidar o grande cluster florestal do Mato Grosso do Sul. E para isso é necessário agora, além de continuar atraindo novas empresas para diversificar essa matriz florestal, nós temos que investir em infraestrutura. Eu acho que essa é uma questão fundamental hoje no estado, nós melhorarmos a infraestrutura na região toda da base florestal. Nós temos que diversificar a base de uso das florestas do estado, hoje grandemente focado na questão da celulose, mas a busca é pela diversificação e atração de novos investimentos. Então acho que a Reflore será uma grande parceira para manter a estrutura florestal que nós temos hoje, ampliar para novas indústrias e também para que a gente possa efetivamente melhorar a infraestrutura na região. Hoje comemoramos 10 anos da Reflore, uma associação que trouxe a união do setor, colaborando com o crescimento e desenvolvimento do Estado. Somos hoje um setor muito mais fortalecido. Alcançamos um patamar porque nós tivemos transparência e fomos organizados. Contribuímos nesses 10 anos com o crescimento do estado do Mato Grosso do Sul. Mas precisamos ainda mais. Precisamos ter uma visão agora global para continuar sendo referência, principalmente nos aspectos ambientais e sociais. Iremos buscar melhorias na questão dos municípios, principalmente nas infraestruturas. Questão de comunicação digital, estradas, habitação, melhorias de condições de vida para todos os nossos colaboradores e também para toda a população. Os convido para trabalharmos nessa caminhada que é certa e desafiadora. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus por ter nos realizado um sonho que é de ter esse maciço florestal no Mato Grosso do Sul. Mas também quero pedir a Deus que nos dê a realização de outros sonhos, de ver o estado do Mato Grosso do Sul com uma infraestrutura fantástica, com as cidades inteligentes, com a comunicação fantástica, com o setor de saúde sem filas, com as escolas, com os professores, enfim, dando a infraestrutura e a certeza para aquelas empresas que aqui queiram vir, saibam que aqui é o lugar, e fazer com que tantos e tantos sonhos sejam realizados, que os nossos filhos, os nossos netos possam estar aqui e não, meus filhos não façam o que eu fiz para os meus pais,
de há 33 anos atrás ter que deixá-los em São Paulo para vir atrás de oportunidades. Que as oportunidades estejam aqui e que eles possam ficar perto de nós. Que Deus nos abençoe e nos dê um ano maravilhoso e abençoe a todas as autoridades para que possam realizar os sonhos de muitas pessoas. Parabéns, Reflore. Que continue a desempenhando o seu papel.